Esse terceiro passo para reconquistar o seu amor é essencial para você não cometer os erros clássicos da reconquista e, como consequência, você não afastar mais o seu amor. Então, preste muita atenção nesse conteúdo exclusivo, beleza? O meu nome é Nicolas Corrêa, eu sou mentor de relacionamentos e direciono você nesse seu momento de vida. Então, vamos para o conteúdo. Nessa live de hoje, eu vou falar sobre o terceiro passo para você reconquistar o amor. O terceiro passo para você potencializar a reconquista da pessoa que você quer ao lado, que você quer construir um relacionamento amoroso. Então, além desse terceiro passo, eu também vou falar sobre o contato zero. O contato zero, ele é muito falado neste momento de reconciliação, nesse momento de reconstruir, de reconquistar. E eu já adianto, na grande maioria das vezes o contato zero pode estar acabando com as suas chances de reconquistar. Mas fica comigo até o final que eu vou explicar melhor por que o contato zero pode acabar com as suas chances de reconquista. Beleza? Então, vamos lá, né? O terceiro passo do processo da reconquista é o contato mínimo necessário. O que algumas vezes eu publico aqui nos meus conteúdos sobre o CMN, contato mínimo necessário. Então eu quero que você já pegue papel e caneta e anote. Sabendo que o terceiro passo é o contato mínimo necessário, quais são os 8 passos para potencializar uma reconquista, né? Os 8 passos são o seguinte: aceitar o sofrimento, ordenar a realidade, contato mínimo necessário para você se fortalecer através dos movimentos internos e externos, para só depois você começar a mandar mensagens, reaproximar e reconquistar. Então perceba que existe um passo a passo, existe uma direção, e nessa live estamos na terceira. Eu quero que você primeiro termine essa live e depois assista o Comece Aqui, o primeiro passo e o segundo passo que estão no feed do meu Instagram, porque todas essas lives te direcionam nesse processo da reconquista, beleza? Então vamos lá. O que é o contato mínimo necessário? Nada mais é quando você termina o seu relacionamento e você... Antes de eu dar continuidade, vamos pensar o seguinte: se você está passando por esse momento, há o término do relacionamento. O que acontece nesse momento? A gente fica, muitas vezes, perdido, não entende, fica confuso. A gente fica angustiado, muitas vezes ansioso, entra naquele momento depressivo. Não a patologia por si só, mas aquele momento depressivo, mais tristonho. A gente fica sem saber o que fazer. E nesse momento do término, da instabilidade, nesse momento que o seu amor pede um tempo e você não sabe por onde começar, muitas pessoas fazem o que eu chamo de erros clássicos da reconquista, que são os seguintes: mandar textões, perseguir, ir na saída do trabalho, na escola, na faculdade, ir na padaria que a pessoa sempre frequenta para tentar conversar, pedir para familiares e amigos mandar mensagens para vocês conversarem, você mandar presentes, você ficar de uma maneira desesperada indo atrás, fazer chantagens emocionais, fazer alienação parental. Então percebe, se você já cometeu ou está cometendo algum desses erros clássicos da reconquista, eu já adianto, esses erros não ajudam em nada a reconquista, muito pelo contrário, só afastam. E justamente por eu estudar há mais de 5 anos toda essa dinâmica dos relacionamentos, estudar as questões das minhas mentorias, analisando como as pessoas ficam mais instáveis emocionalmente neste período, eu criei o contato mínimo necessário, que é o seguinte: terminou o relacionamento, a pessoa pediu um tempo, vocês estão em crise. O contato mínimo necessário vem justamente para você não cometer os erros clássicos da reconquista e você respirar um pouco e você acalmar e pensar o seguinte: tá, calma aí, eu não esperava o término, eu não esperava que ia chegar esse momento, mas chegou. O que eu faço? Eu mando textão, eu vou atrás,
eu vou perseguir, eu faço uma chantagem emocional, o que eu faço? Não, você não faz nada disso. Primeiro, você tem que acalmar, entrar no contato mínimo necessário. Por quê? O contato mínimo necessário vai permitir você estar atento ao que está acontecendo e começar a buscar, a investigar os motivos que chegaram nesse momento. Então é no contato mínimo necessário que, ao invés de você cometer os erros clássicos da Reconquista, você começa a fazer ele. Porque através do contato mínimo necessário, você consegue colocar o primeiro e o segundo passo do processo da Reconquista. E Nicolas, beleza, eu entendi que eu preciso fazer o contato mínimo necessário. Mas como que eu me comporto nesse período? Por quanto tempo? Como que eu sei que está funcionando o contato mínimo necessário? Vamos lá. O seu relacionamento está instável, vocês estão em crise, estão brigando bastante. Você não está conseguindo ter uma boa comunicação. Calma. Você não precisa zerar a comunicação, mas também você não precisa encher o saco da pessoa. Você entra nesse período do contato mínimo necessário para você respirar e pensar o seguinte: se eu continuar brigando, se eu continuar sufocando a pessoa, não vai adiantar. Mas se eu sumir, dar o famoso gelo, o contato zero, também não vai adiantar. Então eu entro no contato mínimo necessário. O contato mínimo necessário, você tem que tratar esse momento, anota essa palavra, com normalidade. Você tem que trazer essa normalidade para a sua vida, ordenando a realidade, que é o segundo passo. Eu fiz uma live só sobre isso, assista depois dessa. E no contato mínimo necessário, você tem que ter essa percepção. Calma aí, o meu relacionamento acabou. Essa é a minha realidade. Eu estou sofrendo. Eu vou aceitar esse sofrimento. Eu falo isso na primeira live, sobre aceitar o sofrimento do término. Beleza, tá difícil pra caramba, eu estou com uma dor muito grande. Só que, se eu implorar para voltar, não vai adiantar, porque eu estou fazendo isso e não tive resultados ainda. Então tá, calma aí, o que o Nicolas está falando faz sentido. Porque eu imploro para voltar, eu mando textão, eu fico insistindo, ligando, e a pessoa não me dá um bom retorno. Então não tá dando certo. E lembre do seguinte: mesmas atitudes, mesmos comportamentos, mesmos resultados. Então, se o que você está fazendo agora não está dando resultado para a Reconquista, tem que ajustar algo, né? E é por isso que eu estou aqui te ajudando. Então, esse período do contato mínimo necessário, ele vem na sua vida para trazer clareza à sua realidade e você, com muita calma, fazer um exame de consciência. O que levou a chegar a isso? Que comportamentos são mais atenuantes? O que eu fiz para esse momento ficar nesse período? Então eu quero, mais do que tudo, que nesse momento você tenha uma calma e haja com normalidade. E você vai entender por que agir com normalidade. Você pode me questionar o seguinte: Nicolas, mas se eu entro no contato mínimo necessário com a pessoa, como que eu posso me comportar? É da seguinte maneira: se vocês são namorados e agora ex-namorados, e vocês não têm pets, não têm animais, se vocês não têm contas, um pegou o cartão emprestado do outro, se vocês não têm nenhum compromisso que precisa ser cumprido em casal, juntos, o contato mínimo necessário é o seguinte: você não entra em contato com a pessoa até você fazer esse exame de consciência dos motivos que levaram ao término. Depois que você faz esse exame de consciência, você começa a ter o norte por onde e por quais comportamentos começar a amadurecer. Entende? E com isso, você começa a entender qual era o padrão das brigas, dos términos, das confusões, e você começa a ficar mais forte para só depois reaproximar. Ou seja, o contato mínimo necessário é o seguinte: você está nesse processo da reconquista, você não manda mensagem. Porém, se o outro mandar mensagem, você responde o mínimo necessário. Simples assim. Então, você não manda mensagem. Mas se o outro manda mensagem, você responde o mínimo necessário.
sem implorar, sem pedir para voltar, sem lavar roupa suja, sem encher o saco. Percebe? Você trata com normalidade. Normalidade. Ah, Nicolas, mas se eu preciso mandar mensagem porque eu tenho que pagar uma conta, porque eu tenho que fazer um Pix, porque eu tenho que comprar ração pro cachorro. Se eu tenho que mandar mensagem, Nicolas, o que eu faço se eu quero reconquistar? Você manda o mínimo necessário. Olá, fulano. Tudo bem? Estou aqui passando só para dizer que eu já fiz o depósito, eu já fiz o Pix, eu já paguei o cartão, eu já comprei a ração. Percebe? É o mínimo necessário. E você usa esse mínimo necessário para você acalmar, se fortalecer e depois reaproximar. Por que depois se reaproximar? Porque lembra os 8 passos do processo da reconquista que eu falei? O se reaproximar é aqui, ó. É o 7º passo. Então você está no 3º. Até chegar no 7º, tem uma jornada. E você precisa de paciência. Tá, Nicolas? Como que eu faço o contato mínimo necessário se nós temos filhos? Então perceba, se vocês têm filhos, você mantém o seu papel de pai, o seu papel de mãe, nesse momento que vocês terminaram, nesse momento que vocês brigaram, nesse momento que vocês estão distantes, confusos, e você conversa o mínimo necessário. Conversa sobre as crianças, conversa sobre a rotina, conversa sobre a escola, sobre a creche, sobre a faculdade, conversa o mínimo necessário, sem encher o saco, sem sentimentalismo, sem vitimismo, sem textão, sem lavar roupa suja, sem ficar fazendo esquisitices. Não, você trata a situação com normalidade. Porque sim, você quer reconquistar, mas não se reconquista implorando, enchendo o saco, fazendo esquisitices ou joguinhos. Se reconquista amadurecendo. É o que eu falo na segunda live. Olha a pergunta da Rafa, né? Como eu faço o contato mínimo necessário se tem uma dívida com ele? Olha o seguinte, contato mínimo necessário, você tem uma dívida. Se nessa dívida vocês chegaram num acordo, você vai relembrar a pessoa do acordo. Oi, fulano, tudo bem? Rafael, beleza. Lembrando que a gente tem uma dívida, tal. Só vamos deixar alinhado como é que a gente pode resolver isso da melhor maneira possível. Percebe? Você fala o mínimo necessário. É o mesmo quando você tem filhos. Você fala o mínimo necessário até você conseguir amadurecer, se fortalecer, até você conseguir ficar mais calmo, mais centrado. Então, por isso que o contato mínimo necessário, ele é tão poderoso. Porque ele não deixa você ir para extremos de um desespero e nem um extremo de você sumir. Porque o Rafael pergunta o seguinte, Nicolas, a gente tem uma dívida, e agora? Se você sumir, percebe que você está deixando de cumprir uma responsabilidade de uma dívida? É incongruente. E no início da live eu falei do quê? Que o contato zero ele pode acabar com a sua reconquista. Por quê? Porque o contato zero, se você leva ele ao pé da letra de uma maneira desesperada e vocês têm uma dívida, por exemplo, nossa, eu estou no contato zero, mas tem uma dívida para pagar? Não, mas eu vou seguir o contato zero à risca e não vou mais responder a pessoa. Dane-se a dívida. Percebe? Se você não resolve as suas pendências com o seu ex, se você não resolve as suas dívidas, o problema aumenta, a dívida cresce, vocês se distanciam mais ainda e não reconquistam. Então percebe? Quando o contato zero ele é feito de uma maneira errônea, vai dar ruim, vai dar muito ruim. Então por isso que eu não uso mais atualmente o termo contato zero, porque as pessoas levam para extremos. Porém, vou falar mais do contato zero no final dessa live. Fica comigo até o final. Então, você tem essa percepção do contato mínimo necessário. E algumas dúvidas que surgem para mim da seguinte maneira. Nicolas, eu tenho medo de fazer o contato mínimo necessário. Eu tenho medo de perder a pessoa. Vamos lá. A primeira percepção é que é impossível perder algo que nunca te pertenceu. Lembre, você escolheu estar com a pessoa escolheu estar com você. Um certo livre-arbítrio. Então não é sobre posse, não é sobre perder, é sobre escolher estar. Então fique tranquilo. Nicolas, eu fico muito angustiado no contato mínimo necessário. Sobre essa questão de ficar muito angustiado no contato mínimo necessário, o que acontece? A pessoa fica muito angustiada no contato mínimo necessário, essa angústia acaba deixando ela mais impulsiva, esse impulso leva ela a cometer os erros clássicos da reconquista. Manda atenção e tudo mais que eu já falei. E aí que tá, né? Eu tive uma aluna que falou o seguinte pra mim. Nossa, Nicolas,
Eu não consigo fazer o contato mínimo necessário. Nicolas, toda vez que eu vejo a pessoa, tanto pessoalmente quanto online nas redes sociais, eu tenho que mandar textão, eu tenho que ligar. Daí eu fui investigar, né? Fulana, por que você não consegue fazer o contato mínimo necessário? E ela me falou, Nicolas, é difícil pra mim porque eu tenho medo de perder. E eu sempre vejo ele online, eu vejo que ele tá seguindo mais pessoas, eu vejo que ele tá publicando foto, que ele tá curtindo a vida. Eu fico vendo o visto por último, a última vez que ele entrou no WhatsApp, eu fico vendo se ele está online. E quando ele está online, eu já fico pensando coisas pessimistas e críticas. Daí eu falei o seguinte, por que você não para de ver, então, o visto por último? Por que você não afasta um pouco do Instagram? Daí ela prontamente me diz o seguinte, nossa, Nicolas, eu tenho dependência emocional. Eu olhei assim pra ela, você tem dependência emocional? E com muito respeito, óbvio, né? Eu instiguei ela sobre essa questão de dependência emocional e fiz a seguinte pergunta. Fulana, por que você acha que tem dependência emocional? Porque eu fico ali, não consigo deixar de ver se ele tá online no Instagram. Eu não consigo deixar de ver qual foi o visto por último dele. Eu falei o seguinte, se você acredita que tem uma dependência emocional muito forte, de fato uma dependência emocional, eu recomendo você buscar uma terapia. Mas, em adjunto a isso, que se você acha necessário buscar terapia, vamos lá, eu te apoio. Mas enquanto isso, em paralelo, vamos fazer o seguinte. Entra no seu WhatsApp, em configurações, tira o visto por último, tira o online e tira a confirmação de entrega. Nicolas, dá de fazer isso? Dá. Entra lá em configurações do WhatsApp privacidade. Tira tudo isso. Beleza, Nicolas, vou tirar. Fulana, você ganha dinheiro com WhatsApp, com Instagram? Não, Nicolas, eu tenho um Instagram mais para lifestyle, mais para ver entretenimento. Então vamos fazer o seguinte. Durante esse processo de reconquista, você vai fazer isso no WhatsApp e você vai parar de ver o Instagram por 15 dias. Vai fazer um detox de Instagram. Vai sair do Instagram. Nicolas, mas tá de sacanagem. Pra que ser tão extremo? Calma aí. Você me relatou na ponta da língua que tem dependência emocional. Vamos investigar isso. Se de fato é uma dependência emocional ou só uma falta de coragem de deixar de usar um aplicativo. Ou só a falta de perspectiva de enxergar que o Instagram é algo essencial para a sua vida, sabendo que você me relatou que não é essencial para a sua vida. Porque existem outras formas de entretenimento. Existem amigos, pessoas, revistas, jornais, entende? Existem outras formas de entretenimento. Nicolas? Então eu vou fazer isso que você falou. Ela falou que os 3 primeiros dias fazendo isso foi extremamente difícil, que ela ficava agoniada, queria ver, mas não conseguia ver nada. De visto por último, não tinha Instagram, ela tirou o Instagram. Depois de uma semana, incrivelmente, ela seguindo o processo da reconquista, ela deixou de ficar angustiada, ela deixou de ficar um pouco ranzinza, incrivelmente. Porque ela teve a percepção que, no caso dela, presta atenção aqui, no caso dela, não tinha relação com dependência emocional. Tinha uma relação muito mais com medo de ficar sem Instagram, com medo de tirar o online, do que necessariamente dependência emocional. Então ela não tinha, nesse caso, ela não tinha dependência emocional. Então, milagrosamente, ela se afastou um pouco das redes sociais, começou a interagir mais com seus familiares e amigos próximos, ela começou a melhorar. Claro, e adjunto, fazendo o curso A Fórmula da Reconquista e a direção da mentoria. Percebe que ela começou a melhorar. Então, eu quero que você faça esse exame de consciência. De fato, você está muito angustiada aí por estar vendo muito visto por último do seu amor? Então pare de ver o visto por último, entende? Ou seja, corte o gatilho daquilo que te deixe mal. Se o Instagram te deixa mal, se o Instagram te deixa angustiado, se o online te deixa angustiado, tire. Seja mais inteligente que a ferramenta. E aí que tá. É você que utiliza a ferramenta e não a ferramenta que utiliza você. Então, você consegue ter essa percepção. E no momento que você começa a ter esse olhar mais atento e inteligente, você começa a fazer as pequenas análises do seu relacionamento. Que é o seguinte. Tá, beleza, eu estou no contato mínimo necessário. E o exame de consciência é: quais foram as reclamações do seu amor quando terminou? Primeiro, analisa isso. O que ele mais reclamava? Reclamava da toalha em cima da cama?
reclamava que você vivia curtindo fotos de outras pessoas, reclamava que você vivia seguindo muitas pessoas, reclamava que você passava muito tempo no celular. Pensa comigo, faz essa análise. Reclamava que você gastava muito ou que você era muito mão de vaca? Começa a analisar isso. E começa a ter a tua percepção. Muito corajosa e humilde. Tenha a sua percepção. O que você vacilou? Porque a partir desse exame de consciência e dessa sua atenção perante o relacionamento, você começa a ter a percepção do teu erro e a partir do seu erro amadurecer. Então você busca amadurecer dentro do contato mínimo necessário, com calma, sem exageros e sem esquisitices. Entende? Com essa paciência. Nossa, Nicolas, eu estou no contato mínimo necessário, só que a gente tem filhos. E aí? E aí que você trata com normalidade e você pode aproveitar desse momento do contato mínimo necessário de quando encontrar a pessoa, por causa dos filhos ou por causa do trabalho, vocês trabalham juntos, ou encontraram na rua, na padaria, na festa, e você já começar, dependendo do seu cenário, a ser educada com a pessoa, a botar um sorriso na cara. Por quê? Eu percebo muita gente, mas muita gente, que fica mais ranzinza, mais fechada nesse período da reconquista e esquece de botar um sorriso na cara. Esquece de ter essa leveza. Sim, é um momento difícil, mas piora se você não coloca esse sorriso na cara. Beleza? Uma outra dúvida que surge. Nicolas, por quanto tempo eu faço o contato mínimo necessário? Essa pergunta é muito específica, né? Porque cada caso é um caso. Porém, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. A média, caixa alta, a média de tempo que as pessoas passam no contato mínimo necessário até começar uma reaproximação mais ativa, com mensagens, com encontros, é de 3 semanas a 5 semanas. Ou seja, se você terminou o seu relacionamento hoje, há 3 dias, há 1 semana, opa, calma aí, agora eu tô tendo o norte de como reconquistar. Uma média que o Nicolas falou de contato mínimo necessário é de 3 semanas antes da reaproximação. É uma média. Agora, para eu saber com exatidão qual é o seu momento de vida, se já está no momento de reaproximar ou se você precisa de mais tempo de contato mínimo necessário, aí eu só consigo saber disso quando eu sei da sua história. E eu só consigo saber da sua história na mentoria comigo. Então, caso você queira saber mais sobre a minha mentoria, me mande um direct no Instagram, que eu passo todos os detalhes de como funciona a minha mentoria. E com a minha mentoria, eu analiso o seu caso especial e direciono o tempo exato para você ficar nesse contato mínimo necessário. Nicolas, eu já estou há 3 meses separados. Nicolas, já estou há 8 meses. Eu faço contato mínimo quando? Já faz 3 meses que eu estou separado. Tá aí, depende da situação. Se você está há 3 meses, já aconteceu, o término aconteceu há 3 meses, só que durante esses 3 meses, você encheu o saco, você incomodou, você mandou textão, você cometeu os erros clássicos da reconquista, então percebe, você tem que começar o contato mínimo necessário a partir do momento que você parou de cometer os erros. Nicolas, eu já estou 3 meses sem contato com a pessoa. Eu preciso fazer o contato mínimo necessário? Não. Aí você precisa analisar os próximos passos, que são os passos de se fortalecer, os passos dos movimentos e os passos do ruído emocional. Esses próximos passos serão as próximas lives. Então fica aqui comigo que eu vou compartilhar como que você reaproxima, como que você manda mensagem, como que você resolve os ruídos emocionais. E se porventura você quer esse conteúdo de uma maneira rápida para hoje, aí está dentro do curso A Fórmula da Reconquista. Caso você queira saber mais sobre o curso A Fórmula da Reconquista, clica na bio do meu Instagram, lá no link, tem um link na bio do meu Instagram, que lá eu passo todos os detalhes do curso A Fórmula da Reconquista, beleza? Então, agora você tem essa consciência, que a média é de 3 semanas de contato mínimo necessário. Nicolas, a pessoa está de aniversário e eu estou no meio do contato mínimo necessário. O que eu faço? Se você quer reconquistar, mande uma mensagem mínima necessária. Ou seja, mande as felicitações o mínimo necessário. Sem exageros e sem sumir. Então você manda o mínimo necessário para você ficar mais calmo, beleza? Nicolas, se eu estou nesse período do contato mínimo necessário e a pessoa me esquecer. Ei, calma.
Não é assim para esquecer. Vamos lá. Muitas pessoas lembram da primeira vez que dirigiram um carro, a primeira vez que passaram na faculdade, o primeiro emprego, o primeiro pé na bunda, o dia do casamento, o dia do nascimento do filho. Percebe? As pessoas lembram das questões mesmo depois de muito tempo. Então, se você viveu um relacionamento que você considera verdadeiro, profundo, tiver uma intensidade, tiver uma conexão, tiver uma química, a pessoa não vai esquecer você. Então, tira isso da cabeça. Não inventa moda, não inventa problema. Já é um momento difícil. Você colocar mais problema, aí piora as questões. Nicolas, e se nesse meio tempo eu faço 3 semanas de contato mínimo necessário, mas a pessoa não me manda mensagem, Nicolas? Mas o contato mínimo necessário, em nenhum momento eu falei aqui que o outro mandaria mensagem. Não tem nada a ver com isso. O contato mínimo necessário não tem nada a ver com o outro mandar mensagem para você. O contato mínimo necessário é para você se centralizar, ficar mais calmo, ter o olhar de aprendizado a partir dos seus erros do passado e amadurecer. E a partir desse teu amadurecimento, é você que vai entrar em contato. Percebe? Ah, Nicolas, mas tá de sacanagem, né? O outro terminou e eu que vou entrar em contato? Você não quer reconquistar? Porque se você não manda mensagem e o outro não manda mensagem, vai ficar 2 pessoas, um em cada canto, sem mandar mensagem e vida que segue, entende? Então, se você quer reconquistar, percebe, o esforço partirá de você. Então, você faz o contato mínimo necessário para você se fortalecer e mandar mensagem. Se nesse meio tempo o outro manda mensagem, que bom, que bom. Agora, se nesse meio tempo o outro não manda mensagem, mas é você que quer reconquistar, faça a sua parte. Nicolas, quais mensagens eu mando? Como mandar mensagem? Qual o melhor momento de mandar mensagem? Eu vou fazer uma live ainda sobre isso, daqui umas 2, 3 semanas. Não tá na sequência das lives que eu vou criar para vocês. Porém, se você quer exemplos de mensagens, se você quer saber quais mensagens mandar, quais mensagens geram conexão, quais mensagens geram os gatilhos emocionais, tudo isso está na aula 37 do curso A Fórmula da Reconquista. Então, até eu fazer a live, você pode assistir a aula do curso. Para saber mais sobre o curso, tá no link da bio, beleza? Nicolas, agora eu tenho a percepção do contato mínimo necessário. O que eu faço? Percebe? Você vai movimentar a sua vida nesse meio tempo que você faz o contato mínimo necessário, sem esquisitice, fazendo esse exame de consciência. Beleza? Ficou claro? Vamos lá. Vamos lá. Para a gente aos poucos, a Paty perguntou: e se ele me mandar todos os dias bom dia, eu respondo o mínimo necessário? Perfeito, Paty. Percebe? Você está sendo educado com ele, ponto. Porque enquanto você responde o mínimo necessário, você vai entender o motivo do término, você vai amadurecer, termina de colocar os passos da reconquista e depois você começa a reaproximar. Percebe? E agora, para aos poucos a gente finalizar essa mentoria, por que eu falei no início dessa live que o contato zero muitas vezes piora e afasta o seu amor? Eu percebi nos meus atendimentos e mentoria que boa parte das pessoas que faziam contato zero, em muitos casos, o contato zero deixavam as pessoas mais egoístas. Vou te dar exemplo. O casal separou, tinha filhos e a pessoa dizia que estava fazendo contato zero. Tá? E aí, fulano? Nossa, Nicolas, eu estou levando o contato zero à risca. A mãe dos meus filhos me manda mensagem, mas eu respondo a cada 3 dias. Tá, mas abençoado, você tem um filho? Ah, mas eu estou seguindo o contato zero à risca e eu não quero quebrar o contato zero. Tá, mas calma aí. Você tem as suas responsabilidades. Entende? Igual a questão da dívida que o Rafael nos perguntou no meio dessa live. Nicolas, eu tenho uma dívida com a pessoa. Percebe? Você tem que ter a consciência e a sua maturidade de resolver as suas pendências, os seus deveres, os seus afazeres, vida adulta. Então você responde o mínimo necessário. Então quando eu percebi que as pessoas estavam levando o contato zero de uma maneira errônea e o contato zero estava deixando as pessoas mais egoístas, foi por isso que eu desenvolvi e criei o mínimo necessário. Que assim você consegue ter o discernimento e uma cautela de, se o outro não manda mensagem dentro de um namoro sem pendências, você também não manda. Agora, se você tem alguma pendência, se você quer reaproximar,
você deixa de fazer o contato mínimo necessário e começa a reaproximação. Percebe? Então, justamente que dentro de um relacionamento, o egoísmo é uma das principais causas do término. Então, se o contato zero tem uma tendência, presta atenção aqui, se o contato zero tem uma tendência de deixar a pessoa mais egoísta, quanto mais egoísta, menor a chance de reconquistar. Por isso que eu falei no início dessa live que o contato zero pode sim afetar e afastar o seu amor ao invés de reconquistar. Então, tome cuidado, tenha consciência de fazer o contato mínimo necessário de uma maneira normal, sem esquisitice, buscando amadurecer. Porque eu já adianto, só o contato zero, só o contato mínimo necessário não funciona para nada. Como assim? É igual você comprar um carro. Se você comprar um carro e só colocar gasolina, mas esse carro não tem roda, não tem motor, não tem volante, não tem porta, percebe que só colocar gasolina não faz o carro se locomover, não faz o carro andar. Então, o contato mínimo necessário por si só não adianta em nada. Você precisa da composição dos 8 passos da direção. É igual o carro. A gasolina que vai no carro, junto com as rodas, junto com os rolamentos, junto com o motor, junto com toda a complexidade do carro, faz ele funcionar. É a mesma questão para você reconquistar. Você só querer colocar um passo em prática, não vai reconquistar. Não vai reconquistar. Por isso que eu faço essa sequência de lives. Então, se você chegou até o fim, faça as anotações e já vai no feed do meu Instagram para assistir o Começa Aqui, primeiro e segundo passo que estão lá no conteúdo, beleza? E Nicolas, e depois do contato mínimo necessário, o que vem? Vem o 4º passo, que vai ser a nossa próxima live. Então, eu espero você aqui para a próxima live. Beleza, meu amigo? Minha amiga? Vamos lá. Eu vou aqui me preparar para a minha próxima mentoria do dia. E eu quero lembrar você. E aí, Leandro? Saudades, meu amigo? Saudades. Aproveita o finalzinho aí de ano e as tuas férias. Saudades, meu irmão. Para a gente aos poucos finalizar essa live, lembrem do seguinte: se o contato mínimo necessário não deixar você uma pessoa mais bonita, mais inteligente, mais calma, e se o contato mínimo necessário não te aproximar meramente de Deus, ele raramente está servindo para alguma coisa. Porque o contato mínimo necessário, ele obrigatoriamente tem que fazer você amadurecer. Caso contrário, raramente você reconquista. O Rafael mandou a seguinte mensagem: como que eu faço para ter um contato com você? Me manda uma mensagem aqui no direct, aqui nas mensagens do Instagram, que eu respondo. Eu ia falar respondo todo mundo. Eu me esforço para responder todo mundo, porque é muitas mensagens que eu respondo. Mas me manda um direct aqui no Instagram, que eu respondo você. Me esforço para responder o quanto antes, beleza? Então, meu amigo, estude essa live, vai no feed do meu Instagram, estude as outras lives e foca nesse processo da reconquista, se de fato você acredita que vale a pena, beleza? E lembre do seguinte: vamos ser autor do nosso movimento. Vamos se tornar fortes e nós só se tornamos fortes movimentando a vida, olhando para frente. Então vamos ser autor do nosso movimento para ficar forte e essa nossa força fazer com que a gente sirva mais o nosso amor, fazer com que a gente queime pelo nosso amor, para que a gente queira o bem do nosso amor, beleza? Porque isso é relacionamento, o ato de se queimar para o outro, sentido figurado, óbvio, né, meu amigo, minha amiga? Então, vamos lá, vamos movimentar a nossa vida, fiquem com Deus, fiquem calmos e estudem meus conteúdos aqui das redes sociais. E se porventura você quer falar diretamente comigo, é só fazer uma mentoria. Para saber mais sobre a minha mentoria, me mande uma direct aqui no Instagram. E se porventura você quer saber como mandar mensagens, o que publicar nas redes sociais, como pedir perdão, se você está bloqueado, o que fazer, se a pessoa não quer nem te ver pintada de ouro, o que fazer, se está muito quente, frio, se você está muito angustiado, confuso, com medo, recomendo fortemente você fazer o melhor curso de reconquista do Brasil, o curso A Fórmula da Reconquista. Para saber mais sobre esse curso, é só clicar no link da bio do meu Instagram, que lá está todos os detalhes do melhor curso de reconquista do Brasil. Beleza? Fiquem com Deus e até logo mais.